Acho que esse é um ponto, inclusive, que vale a pena ser mais discutido, né? As pessoas, às vezes, acham, que a gente falou, ou o serviço é inovador, ou o produto ali, o resultado final, a inovação está no resultado que está sendo entregue. E muitas vezes não, né? Na maioria das vezes eu acho que não. Ela está ali no entorno, ali nas coisas que a empresa faz para realmente se tornar mais relevante, né? Que nem tu tá falando, tô comprando 1 quilo de arroz. Cara, qual que é a diferença desse quilo de arroz do lado? Tu não consegue enxergar muitas vezes, né? Mas talvez uma empresa tá voando, né, crescendo, e a outra tá ali, cara, Patinando, patinando, né? quase morrendo. Mas qual que é a diferença? Cara, na gestão que coloca a inovação como prioridade, né? Que coloca a inovação como um pilar estratégico, digamos assim, para tu conseguir buscar novas formas de fazer o negócio. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Vibe Podcast. Meu nome é Rafael Zanata, sou head aqui do Vibe, que para quem ainda não conhece, é o hub de inovação da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, que acelera e investe em startups da área da saúde. E hoje o papo vai ser um pouco diferente dos outros episódios que a gente tem feito até aqui. Para comemorar o Dia Nacional da Inovação, a gente convidou 2 founders que estão à frente de startups incríveis aí, que estão inclusive passando pelo programa de aceleração atual do Vibe, para a gente bater um papo sobre o que é inovação para eles, como eles estão desenvolvendo o negócio a partir dessa temática. Gustavo, seja muito bem-vindo, prazer te ter aqui. Fala, Rafa, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar junto do Vibe, de todo esse processo. A gente já tem um tempo aí com vocês trabalhando na Unimed. Então, acho que a ideia hoje é poder contar um pouco da Bright, poder contar um pouco de inovação e bater uma bola contigo, com o Fernando. Boa, boa, bom demais. Fernando, da mesma forma, prazer te ter aqui hoje. Pô, eu agradeço o convite, faço também minhas as palavras do Gustavo aí e vamos pra cima, tomara que seja um papo bem legal. Boa, boa, boa. E vocês estão nesse dia a dia, estão matando um leão por dia, né? Então, assim, acho que vai ser muito bom poder ter vocês aqui também e entender um pouco mais como vocês colocam a inovação no dia a dia do negócio de vocês. E só para dar um contexto, assim, para quem está nos assistindo, nos escutando, conta pra gente o que a Bright e a Zenith estão fazendo no mercado hoje, Gustavo, se quiser começar. Boa, vamos lá. Cara, basicamente, tentando simplificar a teoria, a Bright utiliza a fotobiomodulação, que é você estimular a célula através de luz para gerar um processo de reprodução celular, e isso gera basicamente é, queda na inflamação, melhora na recuperação e tem efeito anti-inflamatório. Então, hoje a Bright é focada, né? Você tem vários segmentos da fotobiomodulação, os lasers estéticos, até capilar, no meu caso, não está funcionando. E aí a gente vai para um caminho de usar sempre para dor, né? Então, basicamente, a Bright desenvolveu uma tese e uma tecnologia para fazer com que a articulação do paciente, a gente trabalha basicamente com osteoartrite e artrites, né? Focado em dor, normalmente nível 3 e 4, onde a gente utiliza perfis da pessoa individualizado para poder fazer a dose correta, ou seja, qual que é a diferença do laser cincional para o da Bright? Além de toda a parte do device, o tamanho do LED, a gente classifica, aparentemente nós três aqui estamos mais ou menos no mesmo perfil, mas a gente teria basicamente cor da pele como um refrator de luz, então uma pessoa negra absorve muito, a melanina absorve muito mais luz do que uma pessoa branca. Idade biológica, né? Então a idade, uma pessoa mais velha tem menos água no corpo, isso faz com que a luz passe mais devagar. Você tem a parte de IMC, então assim, uma pessoa muito mais gorda tem camada do tecido adiposo muito maior que faz com que a luz não penetre tão bem como nós que estamos dentro do perfil de normal, assim. E você tem o sexo biológico, então homem e mulher têm absorção de luz diferente. Então, basicamente, o que eu garanto é que o Gustavo, o Fernando e o Rafa recebam na articulação os 3.000 joules para que a gente tenha o mesmo efeito da fotobiomodulação, diferente do que acontece com o fisioterapeuta quando ele está com o aparelho ali, que ele fica calibrando pela experiência. Então, na verdade, eu garanto que a dose está correta para o usuário. Basicamente é isso, e aí... Não, bom demais. É quase que uma medicina, quase não, já tem traços de medicina de precisão aí, né? Porque tu vai começar a utilizar vários itens, né, específicos daquela pessoa que está recebendo o tratamento para poder
ativar, né, para melhorar esse resultado? Isso basicamente é o que eles chamam de software as a medical device, né? Na verdade, você tem um medical device ali que adequa à realidade do paciente. Então, você não precisa fazer a prescrição como um farmacêutico faz, tanto disso, tanto daquilo. Você simplesmente põe o perfil das pessoas e aí ele faz tudo através de uma tecnologia em nuvem que processa os dados. E aí, como você falou de inovação, mais para frente a gente vai ler ressonância magnética, vai ler outras coisas para poder. Maravilha, maravilha. E, Fernando, o que a Zenit está aprontando aí, fazendo nesses últimos anos? Cara, eu acho muito fascinante isso, porque como tem oportunidade para coisas diferentes, né? Cada vez que a gente vai conversar com outros founders, outras coisas, tu vê que, tudo é um universo, né? E tem espaço para coisas muito específicas e que tu ouve e diz, pô, isso é muito importante, isso é muito importante, isso é muito importante, né? Enfim, só um comentário, porque quando a gente está imerso nesse Sim. mundo de startups, chama muita atenção isso, e, bom, o Zenit é completamente diferente, né? O Zenit é uma plataforma de saúde e bem-estar voltada aí eminentemente para a população sedentária, mas não só, tá? Então, na prática, assim, a gente funciona mais ou menos, tá? Grosso modo, como um Netflix da saúde, do bem-estar. E acho que aqui o grande diferencial é que, assim, como a gente tem um foco muito grande realmente nessa questão de saúde e bem-estar versus aí todos os outros players no mercado nacional e internacional que ainda tem uma pegada muito fitness, né? O que a gente faz é ter um leque de produtos e de possibilidades dentro da plataforma muito maior para atender os mais diversos tipos de perfis dentro do contexto da população sedentária. E aí aquilo, bom, a pessoa sedentária, ela pode ser uma pessoa que precisa perder 30 quilos, pode ser uma pessoa que está com dor crônica, pode ser uma mulher puerpéria que não está conseguindo se movimentar. Tem N mais uma coisas diferentes que podem fazer a pessoa estar sedentária por qualquer razão. O que não muda o fato de que ela provavelmente está perdendo 7 anos de expectativa de vida lá na frente, que ela está desenvolvendo um pré-diabetes ou qualquer coisa assim. Aqui são exemplos óbvios, né? Uma pré-cardiopatia e tal. Como que a gente lida com tudo isso? A pessoa entra no Zenit, responde ali uma anamnese, né? Responder um questionário, e a partir desse questionário o aplicativo entende quem é aquela pessoa e de todo o escopo de programas e produtos e práticas que a gente tem dentro da plataforma, monta uma jornada super personalizada para aquela pessoa, né? Então, assim, dentro da plataforma, tu vai ter lá alimentação, reeducação alimentar, diversos tipos de yoga, mais de 100 meditações guiadas. Aí um cluster de fitness tradicional lá, né? Abdominal, hipertrofia, perda de peso, parará, parará. Um cluster de puerpério, yoga para gestantes, treino pós-parto, diástase, abdominal hipopressivo. Aí luta funcional, crossfit, pilates, etc, etc. Corrida, condicionamento para corrida, enfim, tem de tudo, né? E aí, a partir daí, o que acontece? A pessoa vai... Gustavo, Fernando, Rafael vão responder ali as suas questões, e a partir daí tem uma jornada super personalizada. Depois tem todo um desafio de fazer a personalização, passar dessa primeira etapa e seguir ao longo do ano inteiro, mas a gente pode falar um pouco disso mais para frente. Em linhas gerais, é isso que a gente faz e o Zenit oferece esse serviço aí. A gente está há 7 anos no mercado, hoje em dia tem em torno de 40 mil assinantes pagantes, né? Então já tem uma trajetória importante aí, e a partir daí a gente, enfim, vai fazendo as coisas, né? Muito legal. Não, e aí escutando, né? Até não tinha feito esse gancho antes, ainda conversando com vocês, mas aqui entra de novo a personalização, né? Então, assim, por mais que eu tenha lá uma Netflix de número, tem dezenas de centros de treinamento que fazem coisas específicas num lugar só, oferecendo soluções para as pessoas, tu volta naquela coisa, tá, mas o que é melhor para este indivíduo, né? Para essa pessoa, e como eu consigo organizar isso pela tecnologia para que chegue para cada um deles, né? Pegando esse, assim, a tecnologia, ela sempre tem esse... assim, uma das coisas que ela consegue oferecer é justamente o fato de que ela consegue entregar um tipo de personalização que a gente não necessariamente conseguiria no mundo offline, digamos assim. Sim. Seja a partir de um software de precisão, seja a partir de uma inteligência que compila um monte de coisas para uma coisa só. Quer dizer, tudo... Assim, vamos lá, se o cara vai pegar as grandes áreas de propostas de valor de uma startup, uma delas, sem dúvida, é o lance da hiperpersonalização, de alguma maneira, em algum lugar, de alguma forma. Sim, muito bom, muito bom. E assim, quando a gente olha para os conceitos, aí conceitualmente mesmo, né, vai perceber que tem definições diferentes para inovação, né? Então, assim, eu que já participei de 500 treinamentos e palestras e coisa assim, cada um vem, inovação é tal coisa, né?
mas de certa forma elas convergem, assim, até fui dar uma pesquisada, assim, daí um diz lá, inovação é qualquer iniciativa que crie algo novo ou reinvente algo, né, uma coisa mais ampla, assim. Aí outros já vêm, inovação é uma ideia implementada que gera valor para o negócio, né, então assim, nesse contexto corporativo, tu vai ver que inovar significa explorar novas ideias, mas que elas sejam de forma, né, que elas sejam bem-sucedidas, digamos assim, não basta só ter a ideia, ela tem que trazer resultado no final das contas. Então, inovação gira um pouco em torno desses conceitos, assim. Para vocês, o que né, no dia a dia da startup, assim, o que significa inovar, assim, Gustavo, se quiser começar, assim, cara, como é que o conceito, assim, pessoal teu, assim, para inovação, digamos assim? Basicamente, qual que é? Eu uso uma definição que é do Marcelo, que é o founder da Bright, que desenvolveu toda a tecnologia da fotoondulação, que foi para Harvard validar essa tese ali, que inovação é invenção mais adoção. Ou seja, você pode ter uma baita invenção, mas se ela não tiver adoção, ela é zero de inovação, né? Você multiplica um pelo outro. E o contrário também vale. Todo mundo adota, mas você fez um negócio que é igual, sei lá, você vendeu arroz, ele, ele tem zero de inovação. Sim. Então, para a gente é exatamente se consegue aplicar isso para alguém. Vou te dar um exemplo. Assim, dentro do pipeline da Bright, a gente tem a fotobiomodulação para dor crônica como produto, né? Você consegue comprar hoje, mas eu tenho vários estudos, pesquisas com diabético, com paciente oncológico, com paciente com demência, um monte de fatores que você pode usar a fotobiomodulação. Todos esses caras ainda hoje são uma invenção. Que aí você troca a ponteira, você troca um monte de coisa, mas isso não, a gente ainda não vendeu e não conseguiu comprovar que ele melhora a dor, que ele reduz isso. Então, por mais que você tenha alguns resultados iniciais ali, tem toda a ciência por trás, né, que é uma ciência de 60, 65 anos ali, ainda não tem um produto. Hoje, se você falar, pô, Rafa, foi paciente, o usuário é outra coisa, né? Eu ia falar usuário, mas paciente nosso ali e sabe como o negócio funciona. Então, até quando você estava falando da parte de personificação, de personalização, aliás, que a tecnologia traz, esse é um negócio engraçado, porque assim, você tem hoje a parte de chat GPT, né, que é o AR ali, você tem a própria machine learning, então, se você souber fazer isso direitinho, como o Fernando descreveu ali que a Zenith faz, você consegue ir personalizando e o próprio algoritmo ir aprendendo com o usuário, que é um pouco o que o Netflix faz, que a Amazon faz, mais focado em outra coisa, né, em compra, em perfil de vídeo, e que você consegue acompanhar o cara muito mais, vamos chamar, mais fácil do que um ser humano. E aí você começa a cair naquele negócio ou massificado, que é todo mundo igual, ou no ultra personalizado, que aí é um negócio de boutique que o preço vai lá em cima. Então, a tecnologia e a inovação faz com que você consiga equalizar essa diferença entre preço e experiência, vamos chamar assim. Muito bom. Gostei dessa invenção versus adoção. Eu já imaginei uma conta matemática, né? Por exemplo, cara, se um dos dois é zero, cara, o resultado é zero. Então, assim, 1 × 1, cara, 1. Então, beleza, adotou e inventou e adotou. E aí, se um é zero, o resultado, né, na multiplicação vai ser zero. Muito bom, gostei desse chamado aí. A equação é de um físico, por isso que fica bem claro, assim, bem fácil de fazer. Tem uma coisa que é legal disso daí também, que assim, claro que se a gente for olhar de um escopo muito amplo, isso se aplica para qualquer coisa, né? Mas tipo, vocês trabalham com tecnologia, né, Gustavo? Tipo assim, tecnologia e hardware, né? Tipo assim, é uma coisa que, enfim, envolve uma coisa que a gente convencionou chamar de invenção de verdade, né? Tipo assim, uma coisa está sendo inventada que não existia e agora ela existe, né? O nosso caso não é assim, né? Tipo, a gente não tem nada do que a sociedade convencionou chamar de invenção dentro desse contexto, porque em última análise, assim, cara, conteúdo de treino em vídeo é conteúdo de treino em vídeo, tem no YouTube aos montes, né? Tipo assim, não precisa nem ir para outro lugar além do YouTube, né? E mesmo assim, a ideia de fazer uma coisa hiper personalizada em qualquer âmbito, também não, a gente não inventou a hiperpersonalização de qualquer coisa em qualquer lugar, né? Na prática é mais uma mescla do que necessariamente tu inventar uma coisa que não existia. Não sei se estou conseguindo fazer claro aqui. Sim, então, sim. Dentro desse contexto, é muito engraçado, assim, apesar de que faz todo sentido essa definição, de novo, para vocês, para a gente, ou pelo menos para o nosso contexto interno, eu coloco a inovação
num lugar totalmente diferente, né? Porque, tipo assim, a gente tem dois aspectos do que seria a inovação para nós, que eu acho que são muito importantes, assim. O primeiro é conseguir entender quais são as coisas que fazem ou não sentido para agregar para o nosso produto, para ele ser uma coisa de fato única e que de fato traz valor. E dou um exemplo sobre isso, tá? Eu fui no Web Summit em Lisboa em 2019, no momento em que a Freeletics, que é uma startup alemã de treino, era a menina dos olhos do nosso mercado de wellness no mundo, né? E, obviamente, eu cacei lá o CEO da Freeletics por todo lado, vi ele falar, ele falou em um monte de lugares, fui lá olhar ele. E aí ele falava o tempo, e era aquela época do hype dos dados, né? Ah, não, porque vai ter dados, vai ter dados, vai ter dados. E aí ele ficava dizendo assim, olha, porque a gente vai ter todos os dados de todo mundo e eu vou entender dados, inteligência artificial, e vai ser perfeito, porque eu vou saber se o treino do Gustavo tem que ser 12 ou 13 apoios, porque eu vou saber exatamente, nanana. E eu me lembro de ouvir ele e pensar assim, cara, mas isso aí não faz nenhum sentido. Tipo assim, não é o Gustavo fazer 12 ou 13 apoios que vai fazer ele achar o treino melhor ou pior. Tipo, na boa, eu não tô conseguindo enxergar o que isso traz de valor. Então tem um aspecto aí que seria, cara, se a gente fosse fazer um copycat da menina dos olhos do mercado, e não funcionou, né? Essa tese não funcionou, não vingou, deu tudo errado, porque obviamente não funcionava, né? Se a gente fosse de alguma maneira fazer um copycat disso, cara, teria sido uma cagada, tentando fazer uma mescla, como eu falei. Então tem um pouco essa coisa de entender onde é que a gente entra, mas tem um outro aspecto que é o seguinte, a gente, tanto no B2C quanto no B2B, está sujeito a um mercado que é muito dinâmico, muito, muito, muito dinâmico. Então, assim, como eu disse, a gente está no mercado desde 2016 e aqui falo sem exagerar nem um pouquinho, tá? A gente já mudou pelo menos umas 8 vezes, 100% a maneira como a gente monetiza a startup e vai crescendo dessa forma. Então, assim, intrinsecamente no nosso andar do negócio, se tu não está o tempo todo testando coisas novas, eventualmente a tua estratégia... Dou um exemplo concreto aqui. Quando a gente começou, não existia monetização no Instagram. Não existia a plataforma TikTok. Não existia ads no Instagram. Não existia nada disso. E hoje em dia, a maior parte das vendas vem no Instagram, etc, etc, né? Então, tipo assim, se tu não está o tempo todo no cutting edge das coisas, tu eventualmente é fagocitado pelo mercado. E é uma coisa que, tipo assim... muda muito rápido. Então, tu tem que estar o tempo todo testando. E aí, pegando só o gancho lá no início, Rafa, tu falou de que a ideia tem que ser adotada e tem que gerar valor para o negócio, senão não é inovação. Cara, eu não consigo concordar com isso, porque para tu conseguir, de fato, ter uma ideia que gera valor para o negócio, tu vai ter que testar, pelo menos no nosso contexto aqui, tá? Que é um contexto também digital, onde tu consegue testar tudo muito rápido. Tu vai ter que testar 15 e 14 vão dar errado. E uma vai dar certo. Mas tu não ia ter conseguido acertar essa uma se tu não tivesse testado as outras 14, né? Claro que tu ficar ali inovando, testando um monte de coisa que dá errado, e eventualmente tu quebrar, cara, desculpa, tu não conseguiu inovar mesmo, né? Mas tem que ter um balanço entre... E é uma coisa muito batida isso da tolerância ao erro, mas tem que ter um balanço entre tu ter um volume de ideias, e a ideia por si só ela não tem valor nenhum. Mas o volume de ideias... talvez tenha, né? Se tu consegue colocar elas no ar. E, de novo, assim, talvez no nosso contexto digital a gente consiga colocar muitas ideias no ar. Talvez a Bright ele não consiga, né? Tipo assim, cara, tu tem que ter um planejamento muito preciso para saber para onde que passo que tu vai dar. E a gente é mais ou menos o contrário nesse contexto, né? Sim. Não, boa. Eu acho que a ideia de invenção, Fernandão, acho que você mapeou um negócio que é legal. Eu vejo vocês com pequenas invenções, porque assim, quando você coloca um negócio, por que talvez o YouTube não tenha uma invenção? Porque o YouTube é uma plataforma de vídeo que o cara faz o canal. E aí você vê a diferenciação do negócio. Tem uma série, né, que você assiste e gosta, se prende ao personagem, vamos chamar assim, como tem vários canais. Ou tem aquele MrBeast, que o cara doa dinheiro, acha a galera na rua, que é o principal cara do YouTube ali. Mas você tem muito, e até eu lembro do MyFitnessPal, de alguns outros aplicativos, que é você conseguir personalizar para engajar o cara. Eu acho que a grande invenção de vocês é como é que você faz o cara engajar e continuar. Você falou um negócio que é legal, porque assim, até a tese da nossa discussão com o Rafa, quando a gente montou a tese da Bright, a gente colocou o médico como o centro do negócio para ser um remédio como se fosse prescritível, como se fosse um remédio de tarde, assim, mas com prescrição, não a tarja preta. E, cara, isso faz com que você tenha barreiras de entrada em vários lugares e necessidade de investimentos. Talvez se eu tivesse ido para o B2C, para o mundo normal, vamos chamar assim, que é para o usuário final, focado em outro tipo de comunicação, em outra abordagem, talvez eu estivesse em outro momento de monetização, que eu não estou. Eu
tem uma briga ali e que a gente achou uma brecha para tentar ajudar a redução de sinistro muito mais por sorte, vamos chamar assim, do que como target, sabe? Quando você começa a fazer um monte de POCzinha e tal, e cai num lugar e, puta, ali funcionou, e você começa a girar. Eu acho que essa grande. Podemos adicionar uma variável de invenção, mas inovação é igual a invenção mais adoção, vezes a mudança no tempo, que é o que você falou. Pô, cara, se você inventar um negócio e você não conseguir seguir no caminho do tempo, muito provavelmente você ficou obsoleto em um ano, Claro, né? Da forma de claro, falar com com o certeza. usuário, dos canais de venda, é um negócio que muda muito, porque a gente vinha do mercado de medical device, que você ia no consultório do médico, apresentava para o médico. Você tem um negócio da indústria farmacêutica. Cara, hoje tem um moleque que vende encapsulado na internet fazendo mídia no Instagram, assim, sem nunca ter visitado um médico e nem passado perto da faculdade de medicina. E o cara faz 400 milhões no ano. Então tem um monte de detalhes assim que acho que esse fator muda muito, que é o canal, né? Como é que as pessoas são atingidas hoje. Porque antigamente era no tete a tete, e hoje tua vida está aqui dentro, né? Se quiser, você faz o que você consegue, desde ter depressão parar dentro da tua casa, como ser a pessoa mais saudável do mundo dentro da tua casa. Então, é um negócio que talvez seja importante colocar como inovação, que é conseguir chegar no usuário de forma assertiva. É. Não, eu acho que assim, quando a gente fala de inovação, tu vai ter uma série de outras coisas impactando, né? Então, assim, também não adianta, por exemplo, que nem tu falou mesmo, né, Fernando? Cara, tem uma startup de hardware, talvez tu vai ter que pensar muito, criar muita estratégia antes de realmente colocar em execução, porque, cara, tem Anvisa, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Quando Claro. for para realmente construir um negócio e levar para as pessoas, tu vai ter que já ter testado várias alternativas para depois escolher. Da mesma forma tua, daqui a pouco pode dar o jeito. Cara, vamos fazer uma campanha com esse foco aqui, a outra com esse aqui, vamos ver qual performa melhor, teste AB, não sei o quê, e depois a gente potencializa aquela que realmente colocou. Aqui entra um ponto assim, para cada um existe uma estratégia de inovação, meio, vamos dizer correta, não vamos dizer correta, mas talvez mais adequada, digamos assim. O Gustavo não pode usar a tua Não. estratégia. Tipo assim, porque eu não consigo criar 15 devices diferentes, cada um fazer um teste clínico para cada um, fazer uns... É mais complexo. E tu, ao mesmo tempo, também não pode. Cara, não, vou falar com um monte de gente, depois que eu escolhi, depois que eu achei a minha vez, eu vou ali, vou para frente, vou para cima, vou tirar o máximo que puder. Então, acho que aqui tem também o papel primordial dos gestores, né, à frente dessas startups, à frente desses negócios, para entender assim, poxa, eu tô em que tipo de ambiente eu tô e qual é a melhor ação, digamos assim, de gestão estratégica que eu posso tomar quando eu estou olhando inovação, quando eu estou olhando essas novas frentes de negócio, né? Acho que é um ponto legal, assim, que vocês levantaram e foi coincidência, né, gente? Quem está nos assistindo aí, nos escutando, foi coincidência convidar o Fernando e o Gustavo, mas essas diferenças assim, entre os negócios de cada um realmente está trazendo uma visão bem bacana. E tem uma outra coisa que eu acho que. Só desculpa, Rafa, mas Vai lá, assim, tem vai uma lá. outra coisa nesse sentido. Porque, obviamente, o que tu falou tá totalmente correto, né? É bem isso. Tipo assim, no nosso caso específico, essa estratégia de falar com todo mundo nananã, e dar um tiro só é suicida, né? O tiro seria para o Uhum. lugar que a gente não quer que ele vá, porque realmente, como eu falei, assim, o mercado muda muito, as coisas mudam muito. A gente tem um mantra dentro da empresa, assim, de que, pelo menos entre os founders, assim, de que, cara, minha opinião não importa muito, assim. Tipo, meu, eu acho que essa campanha não vai dar certo. Mas vamos fazer, porque ela pode dar certo, né? Uhum. Claro, isso aí não pode ser levado ao extremo, mas Sim, assim, tu sim. tem que ter uma coisa de que tu não pode matar certas ideias de a priori, porque tu nunca sabe como é que o algoritmo vai se comportar nesse contexto. Uhum. E eu acho que tem um outro aspecto que eu acho que é importante de comentar sobre inovação e que não se fala muito, assim, porque normalmente a gente fala muito de inovação quando a gente fala de produto, né? Então, assim, este produto é inovador. Este produto é inovador. Este produto, e tal, parará. Mas para pegar o exemplo que o Gustavo falou do arroz, tá? Eu não vou saber dar um exemplo bom sobre arroz, porque eu não entendo nada disso. Mas daqui a pouco tu tem alguma coisa na gestão da safra, no nananã, no parará, que torna
o arroz muito mais eficiente, né? Então, pegando, por exemplo, por o nosso lado, assim, claro que a gente pode falar sobre que aspectos tornam o Zenit um produto inovador em relação ao resto do mercado. E existem certos aspectos, assim, é bem isso, cara, o lance da personalização, não, que a gente faz depois e tal. Então, é uma coisa que existe, que são absolutamente inovadoras e que jogam um negócio lá para cima, sendo que o produto, à primeira vista, não é necessariamente tão inovador assim, mas tu tem práticas de inovação dentro das empresas que fazem certas coisas se potencializarem, né? Que é uma coisa também, assim, vamos lá, é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas é muito diferente, porque senão a gente fica sempre muito centrado no produto, e às vezes não enxerga que, assim, né, cara, um exemplo que eu lembro de ver que, agora eu nem sei se isso ainda é o caso, mas faz uns 4 anos que me deram esse exemplo, a Magazine Luiza lá, uma coisa que eles fizeram foi comprar todos os grandes sites de comparação de preço que ranqueavam mais alto no SEO, entendeu? E que aí bem ou mal, bom, tá, cara, é dono do site de comparação de preço que vai, tipo, não tem nada a ver com vender geladeira, né? Mas é uma coisa muito inteligente para tu entrar, para tu achar um canal diferente, etc, etc. E isso é uma outra coisa, né? Tipo assim, que tipo de inovação tu tá fomentando dentro das estruturas que são estruturas necessárias para o negócio andar para frente, né? E que servem para qualquer negócio, né? Serve para gente, para Bright, né? Para gente aqui, Zenit Bright, serve para Magazine Luiza, serve para qualquer outro, serve para Unimed, por aí vai, né? Não, a gente tem isso aqui muito presente, né? Quando tu olha no Unimed, cara, vendemos planos de saúde. No final do dia, tipo, é isso que fazemos. Mas o dia a dia, né, dentro das suas áreas, as inovações que elas estão criando ali para melhorar o negócio, para melhorar a assertividade, para melhorar a venda, para melhorar a entrega de serviço. Cara, com certeza, acho que esse é um ponto, inclusive, que vale a pena ser mais discutido, né? As pessoas, às vezes, acham que a gente falou, ou o serviço é inovador, ou o produto ali, o resultado final, a inovação está no resultado que está sendo entregue. E muitas vezes não, né? Na maioria das vezes eu acho que não. Ela está ali no entorno, ali nas coisas que a empresa faz para realmente se tornar mais relevante, né? Que nem tu tá falando, tô comprando 1 quilo de arroz. Cara, qual que é a diferença desse quilo de arroz pro do lado? Tu não consegue enxergar muitas vezes, né? Mas talvez uma empresa tá voando, né, crescendo, e a outra tá ali, cara, patinando, Né? quase morrendo. Mas qual que é a diferença? Cara, na gestão que coloca a inovação como prioridade, né, que coloca a inovação como um pilar estratégico, digamos assim, para tu conseguir buscar novas formas de fazer o negócio. Mas aí, eu acho que nesse gancho mesmo, eu queria pegar assim com vocês, assim, porque tem uma startup já meio que pressupõe que tu trabalha com inovação, né? A partir do momento que tu pensa que uma startup quer resolver um problema de forma diferente, pá, pá, pá. Mas o quanto que esse tema está presente no dia a dia de você, assim, no dia a dia lá da startup? Vocês chegam de manhã e pensam assim, cara, o que vamos inovar hoje, né? Tipo assim, reunião da inovação. Ou isso é uma questão que já permeia o dia a dia de vocês, assim, e quem trabalha com vocês já meio que está na mentalidade do dia a dia de vocês, ou tem, assim, reunião de inovação, digamos assim? Como é que é esse dia a dia da startup? Cara, eu vou te dizer que eu acho que dentro do contexto do Zenit, tá? Eu sou capaz de passar 1 ano sem que ninguém na minha volta fale a palavra inovação, né? Tipo assim, não é uma coisa que a gente tenha de forma alguma sistematizada em ritos mensais, semanais, o que quer que seja, assim, não tem. Por outro lado, como eu disse, assim, a gente... Que daí, claro, eu posso usar a palavra inovação, pode usar qualquer outra palavra, mas assim, fazer diferente do que vinha sendo feito é parte essencial da sobrevivência do nosso negócio. Eu não cheguei a comentar isso, mas assim, de 2016 até 2022 a gente foi bootstrapped, o que significa que a gente rodou só com os recursos gerados pelo próprio negócio, não era investimento do sócio, era recurso do próprio negócio gerando. O que significa que a gente estava conseguindo monetizar bem. Por quê? Porque a gente estava conseguindo fazer as coisas de uma maneira interessante. Nesse período, tem pelo menos 2 ou 3 vezes que mudam o algoritmo lá e o faturamento cai 70%, assim, um Covid para chamar de nosso, digamos assim. E aí tu tem que pegar e mudar tudo, né? Isso aí é a inovação quintessencial, entendeu? Mas no nosso caso específico, como eu disse, isso é inerente ao funcionamento do negócio. Tem muita gente, inclusive a gente é muito transparente agora, né? Que a gente aprendeu e tal, a gente é muito transparente com os colaboradores a respeito disso. O nosso tipo de negócio funciona muito bem para um certo tipo de colaborador,
que gosta desse ambiente, que pode se tornar um ambiente caótico a qualquer momento, porque as coisas podem mudar de uma forma que não está no nosso controle, e a gente vai ter que se adaptar, e a coisa vai ter que acontecer, e tu vai ter que conseguir encontrar crescimento, encontrar soluções dentro de um ambiente de caos, caótico lá, como a galera gosta de falar. E tem outras pessoas que não, outras pessoas que são excelentes profissionais, que, cara, gostam de uma coisa mais plácida. E a nossa startup não se presta para isso, por causa do modelo de negócio, por causa da coisa assim. Então, ah, assim, para a gente a inovação está todos os dias, todo o tempo, mas, de novo, ela está tão interconectada com o funcionamento do negócio que nem faz sentido a gente criar um rito para isso, porque isso é uma coisa que está totalmente dentro de tudo, e para as pessoas que não se interessam por esse tipo de trabalho, a pessoa não consegue durar, porque não é bom para ela, não é bom para nós, tá? Então tem uma coisa bem, enfim, é bem central para a gente isso, né? Ah, perfeito. Gustavo, como é que vocês têm aí uma reunião de inovação ou tá também nesse dia a dia que nem Cara, falou? na verdade, eu acho que o Fernando falou é bem o ponto, assim, não, dificilmente você vai ter um negócio, tipo, temos que inovar, porque não é muito a pauta, mas muito mais o conceito. Acho que é assim, a Bright montou um negócio de inovação e a partir da própria demanda dos médicos, da tese, vai aparecendo, o cara fala, pô, isso aí dá para usar para tal coisa, isso aí dá para usar para tal coisa. Então, você vai fazendo, mas essa é uma grande... E aí você tem a inovação estratégica, que é tipo assim, como é que eu posiciono o produto para o usuário? Então, pô, se eu colocar, como eu te falei, a gente usa a parte médica. Então, se eu colocar isso dentro da plataforma de prescrição médica, ao invés do cara ter que acessar uma outra plataforma, fazer a prescrição e jogar para o aplicativo, eu fizer dentro da plataforma que ele já usa, isso faz com que eu tenha maior adoção. Isso é uma inovação dentro do formato que a gente ia trabalhando. Então, você vai fazendo essas adequações na estratégia, na tua leitura de mercado, e no final do dia, é muito mais um negócio de assim, eu inovei, preciso fazer isso virar. Como é que eu faço isso crescer, que é a tal da, o Fernando estava até comentando, né, aquele ciclo virtuoso, que é o que o Jim Collins fala do flying wheel ali, né, como é que eu faço? Acumulo resultados, tenho as pessoas, tenho um breakout moment e aí volto para os próximos passos. Acho que essa é a grande sacada, que é como é que você consegue fazer isso diluindo menos os sócios e realmente focando em resultado e inovação. Porque que eu vejo que é o grande problema é que todo mundo quer fazer um negócio muito disruptivo, muito diferente, aloca muito recurso com um negócio que não tem resultado de curto prazo, e aí a hora que você vai ver, o cara tá tendo que captar de novo, tá endividado, quebra, pelo balanço de expectativa e realidade de inovação, tipo aquele memezinho que aparece, expectativa e realidade, porque o que acontece é que às vezes, cara, o caixa, eu sou financista, então para mim é mais claro, mas cash king, cara, pode fazer a projeção que você quiser, esperar o que você quiser, a única coisa que você controla de verdade dentro da companhia é o caixa. Todas as outras variáveis, né, então são dadas pelo mercado. Se vai vender ou não vai, se o médico vai gostar ou não vai, se o cliente vai aderir ou não vai, se o churn vai ser alto, nada disso depende de você, porque se dependesse, pô, tava todo mundo rico. É muito Mas fácil. o teu caixa é um negócio que depende. Então, acho que, pô, era uma delícia. Aí, esse para mim é o grande ponto, assim. Eu vejo a inovação como um negócio positivo e vejo para as startups hoje querendo mudar o mundo como a maior ratoeira que o cara mesmo monta, entendeu? Porque você vai em lugares e os caras, não, a gente tem reunião de pipeline de desenvolvimento que a gente cortou, porque, cara, eu estou pensando em 5 anos, sendo que o runway de caixa é 14 meses. Por que eu vou pensar em 60 meses, se o caixa dura 14? O que a gente vai fazer para expandir isso? Então, acho que essa visão de curto e longo prazo para inovação tem que ser. E aí volta para a inovação. Cara, adoção é receita. Se você não tiver a receita, o Fernando falou, pô, fizeram um negócio com um GOC positivo. Para startup é um negócio raríssimo, né? Geração de caixa operacional. A própria operação pagar a conta do negócio. Então, eu vejo muito, quando você fala de inovação e no dia a dia, vejo muito a galera vendendo uma cultura de inovação e muito presa, apegada nisso, né? O budista gosta de brincar que o mal da humanidade é o sofrimento. E o sofrimento está baseado em 3 pontos: apego, aversão e ilusão.
Ou seja, apego é eu acredito muito naquilo, eu não quero. A aversão é não, isso aqui, o mercado está errado, eu estou certo. E a ilusão é não, daqui 10 anos eu estou bilionário. Então, esse é o mal do startupeiro, né? Vamos falar assim. Então, se você conseguir quebrar isso, trabalhar como o Fernando falou que eles vieram fazendo na Zenit, cara, isso é você dá aula de gestão sem precisar fazer os MBA de Harvard e todas essas coisas para poder fazer a coisa acontecer. Não, e Gustavo, tu falou, tá, assim, eu acho que tu pegou um ponto aqui que é um ponto realmente importantíssimo e não muito, aquela coisa que às vezes não muito abordado, assim, né? Ah, o, muitas vezes as coisas que vingam não são as coisas que são as mais disruptivas do universo, entendeu? Tipo assim, o próprio fato de usar, para ficar no exemplo óbvio também, o fato de usar o iPhone como um exemplo de inovação é um erro, porque o iPhone é um outlier absurdo, né? Tu nunca usa o 0,00001% como o exemplo que tu vai generalizar para a norma, porque isso tá errado. Só que às vezes nesse contexto as pessoas fazem isso, né? E aí tu fica buscando assim, não, mas o que é o novo iPhone? O que é a nova tendência de comportamento que eu consigo adaptar para um novo produto que vai ser... Cara, tu não vai fazer, porque não é assim que funciona, entendeu? E também os caras esquecem que, enfim, né? É uma coisa que muitas vezes coloca o olhar das pessoas no lugar errado. A gente dentro aqui, de novo, dentro do contexto da empresa, pô, se vocês forem ver o Zenit, mesmo se vocês forem ver lá o Exim 21, Autoridade Fitness, nos nossos projetos anteriores, são projetos que, assim, se vocês forem olhar, eles têm um ar muito autoral, entendeu? Vocês podem gostar ou não gostar, mas vocês vão dizer, pô, os caras fizeram um negócio, o que que é isso, entendeu? Onde é que esses caras tiraram esse troço aqui? E a gente internamente considera que a coisa é muito mais um Frankenstein do que uma coisa tão autoral assim, né? A gente brinca muito nessa coisa a gente fala muito de assim, a referência aspecto por aspecto, né? Então, assim, o que que tais coisas em tais empresas são referências para nós? E aí a gente vai tentando adaptar. Então, então, assim, vamos lá, dentro do nosso contexto, se eu fosse pegar aqui o Zenit, ou o Extreme 21, a Autoridade Fitness, ou vamos dizer, as coisas que a gente faz, ou mesmo assim, práticas de gestão, práticas de RH, cada uma das coisas que a gente faz tem uma referência clara. Isso aqui a gente, se inspira no Jim Collins. Isso aqui a gente se inspira lá em como a Netflix faz. Isso aqui a gente se inspira não sei aonde, Paraná. Uma coisa muito objetiva, né? Porque senão tu fica nisso, não, daqui 10 anos todo mundo vai entender, o mercado vai entender que eu tenho razão. Cara, não vai. E mais que isso, né? Assim, no contexto brasileiro especificamente, a gente sempre brinca que a gente tem uma bola de cristal, que é o mercado americano. Tu olha o que está acontecendo no mercado americano, daqui 5, 6, 7, 8, 2, 3, dependendo do mercado, tu tem assim um padrão de comportamento que a gente começa a absorver. Então também tu consegue enxergar tendências. Não significa que tu tem que copiar exatamente o que está acontecendo lá. Mas assim, tu não precisa inventar a roda, né? A roda está aí. Às vezes tu tem que aperfeiçoar o aro, ver como é que a aerodinâmica do pneu vai melhorar, mas tipo, são coisas muitas vezes muito mais sutis, É né? mais sobre a tua estrada do que a roda, né? Tipo, que estrada tu vai ter Claro, aqui para andar? Ó, daqui a pouco daquela não e vai se, funcionar, mas se eu fizer alguns ajustes, é isso aqui. isso. E se tu fica super focado na nova roda, né? Não, a roda não é bem isso. Deixa eu pensar uma outra coisa que vai ser melhor que a roda. Cara, tu tá totalmente errado. Assim, e a chance de tu te estrepar é imensa, né? Ah, até pegando um gancho sobre isso, assim, dando um exemplo de novo da nossa própria trajetória para não ficar nessa coisa muito assim. Quando a gente começou, a gente tinha uma referência em termos de comerciais, tá? Então, assim, como que essa galera vende, que era uma empresa chamada Beachbody, tá? Que tinha ali, fazia infomerciais, basicamente, fazia propaganda na TV para vender DVD. A gente não fazia isso. Mas comercialmente os caras eram fenômenos e era uma coisa que a gente conseguia, imaginava aplicar aqui no Brasil com algumas alterações que poderiam funcionar comercialmente. Depois de várias tentativas erradas, acabou sendo um sucesso porque a gente acreditava muito que aquilo ali era adaptável e a gente começou a usar isso. Mas a gente não acreditava, evidentemente, em vender DVD, né? E aí a gente, então, fazia infoproduto, contexto de marketing digital, e a gente, eventualmente, resolve agrupar tudo dentro de uma plataforma só. Porque nos pareceu uma coisa inteligente a se fazer, porque a gente tinha referências em outros mercados de membership. Hoje em dia é muito fácil, né? Todo mundo faz membership, mas lá em 2017 ninguém fazia membership aqui no Brasil, de nada, tirando o Netflix e o Spotify, né? E a gente resolve fazer um membership de saúde e fitness e bota tudo lá dentro, e aí as pessoas vão assinando, nananana. Enfim, uma coisa que hoje em dia é trivial. Naquela época aqui no Brasil não era nada trivial. Nos Estados Unidos era trivial em outros mercados que não o nosso. Entende? E aí, então, é a coisa da referência aspecto por aspecto. Bom, é comercial da Beachbody, mas assim, cara, o modelo de negócios começa a ser puxado de outros lugares porque nos parecia fazer sentido. E aí tem um pouco a visão do empreendedor de dizer, cara, isso aqui conversa. Sim. E foi muito legal. Pô, a Beachbody é uma empresa de capital aberto, tá? Bilionária. Ali lá, 4, 5, 6 bi, uma coisa assim.
E aí, um ano depois da gente fazer o nosso membership fitness, a Beachbody lança o Beachbody On Demand, que é um membership fitness também, entendeu? Então, tipo assim, foi uma coisa que quando a gente viu, a gente ficou feliz, porque tipo, opa, cara, nós estamos na direção certa, entendeu? Porque se esses caras estão fazendo isso, quer dizer que é por aí. Mas a gente não copiou deles, olhou para outro lugar, outro mercado. Então, assim, a gente pega muito essa coisa de tu ter um repertório importante, assim, de referências, porque daí tu acaba fazendo conexões que eventualmente outras pessoas não vão fazer, ou tu faz as conexões antes das outras pessoas e te aproveita disso, né? Mais do que querer inventar uma nova roda. Cara, a roda está aí para ser usada, entendeu? Então vamos usar a roda para andar mais longe, né? E a coisa vai por aí. Exato. Ou nessas condições de terreno que a gente tem aqui. Mas isso que tu falou é perfeito, assim, eu acho que essa questão de combinar coisas, né? Tu tem uma caixa de ferramentas ali com uma série de experiências diferentes. Eu acho que é aqui que traz aquela diferença de, vamos trazer founders que são complementares, que são não sei o que têm visões diferentes das nossas. Não é por assim, porque o cara é diferente. Não, é porque ele vai ter uma caixa de ferramenta com outras coisas que a tua não tem, né? Muitas vezes é isso. Exatamente. E aí, quando Exatamente. a gente abre, tá aqui o negócio, abre a minha, abre a tua aí, e vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, eu gosto muito dessa abordagem que tu falou. É uma coisa que a gente usa muito aqui, e até como Vibe, cara, assim, a gente olha às vezes para outras indústrias, sério, para um outro negócio, cara, o que o cara tá fazendo lá sei lá, cara, na Startup X? Cara, isso aqui não dá para replicar aqui. Tem uma agência de conteúdo lá que tá com uma estratégia e tal. Será que a gente não pode começar a usar isso aqui? E a gente sei lá, uma aceleradora, né? Um hub de inovação, não teria que necessariamente estar olhando para isso, mas a gente está o tempo inteiro olhando para outros modelos, porque a partir do momento que o teu setor banalizou uma forma de fazer as coisas, tipo, tá todo mundo fazendo igual, daí tu é mais um, entendeu? Então, quando tu consegue olhar para outros setores com coisas diferentes e ver, cara, isso aqui se aplica, isso aqui a gente poderia estar fazendo e usando, o negócio começa a ficar legal. E Mas, assim, gente, só uma coisa sobre isso, Rafa, só uma última coisa sobre isso, assim, que eu acho que, de novo, é aquela coisa do cara se tirar um pouco do topo do Monte Everest ali, se achar o super, a última bolachinha do pacote e entender que tu é mais um numa multidão, né? É uma improbabilidade estatística que o desafio que tu tem para resolver não tenha sido resolvido por alguém em algum lugar, né? Então, assim, se tu consegue saber onde que alguém teve um desafio similar e conseguiu resolver de alguma maneira, cara, tu tem, assim, 90% dos passos já foram dados. E aí tu pega e analisa, cara, esses passos aqui fazem sentido para mim ou não? Talvez faça, então eu só preciso dar mais 10. Ou não, cara, não é bem isso, então vamos para outro lugar. Mas assim, certamente, olha, eu tenho dificuldade de imaginar um problema que um founder numa startup está tendo que já não tenha sido resolvido por alguma outra startup ou por alguma outra grande empresa de capital aberto, do seu setor ou de outros setores, de uma forma muito similar. A partir daí, tu só tem que conseguir, a caixa de ferramenta, é conseguir encontrar aquilo, conseguir. Aí tem assim, é a cerejinha do bolo, que muitas vezes é a diferença entre o fracasso e o sucesso, que é o aporte individual do founder, ou o aporte individual dos sócios, né, como mastermind ali, que é entender aonde que tu tem que dar os próximos 10 passos, né, e é a coisa que funciona também. Não os próximos 1000 passos, né, os próximos 10, para realmente poder dar a próxima volta. Mas beleza, gente, a gente tá chegando no final, mas eu tenho uma pergunta aqui que talvez vai resumir um pouco tudo isso que a gente conversou hoje. E porque, de novo, né, empreender não tem necessariamente a ver com inovar, né, uma vez que tu pode tranquilamente criar um negócio tradicional e trabalhar a partir disso. Mas aqui entra um ponto, né? E a gente falou sobre isso já. Quando tu coloca a inovação como um ingrediente desse novo negócio, tu tem a capacidade de criar algo, resolver um problema que atinge as pessoas de uma forma diferente, possivelmente com mais resultados, se destacando daquele mais do mesmo que talvez o mercado está acostumado. E aí é engraçado porque alguns dias a gente teve o dia do empreendedor, né? Então, assim, eu queria fazer uma mistura aqui, né, para fechar, assim, uma pergunta, tentando misturar um pouco a temática de empreendedorismo e de inovação, assim. O que vocês diriam para quem está querendo empreender, assim? Tem alguma dica de como transformar a inovação num ingrediente para esses novos negócios? Então, olhando para o empreendedor, o que ele deveria prestar atenção no negócio dele, no que diz respeito à inovação, para que ele possa aumentar as chances dele de ter sucesso? Gustavo, se quiser começar com essa aí, vamos lá. Vamos lá. Se eu pudesse voltar para eu, empreendedor, lá atrás, acho que a primeira coisa que eu falaria, em vez de qualquer coisa sobre inovação, tecnologia, é assim, cara, você quer literalmente aprender a empreender, trabalhe o autoconhecimento.
bastante, se entende bastante, e o principal, isso aqui é uma maratona, né? Você nunca vai conseguir resolver as coisas do jeito que você acha que você resolve, porque a gente acha que não, resolvi o problema e aí, cara, comemorou a vitória, no dia seguinte você já está voltando para bater a meta do outro ano, do outro mês, então ele é um negócio que você tem que meio que aproveitar esse processo, aprender isso, e o principal é, cara, seja que o Fernando falou, seja o mais humilde possível, humilde como aprendiz. Escuta o que o Rafa tá falando com o coração aberto. Acho que a gente fez bastante isso aqui com o Vibe, foi incrível, que é você deixar alguém falar, é mais ou menos o que eu brinco, deixar alguém falar do seu filho e chamar ele de feio sem ficar ofendido. Então, cara, deixa o cara olhar e falar assim, pô, pensei nisso aqui, desse jeito. Em vez de já vir com todas as respostas, porque a gente tem a resposta, pô, você faz rehearsal para fazer pitch, para fazer tudo, você vai meio armado. Só que Sim. essa armadura que você coloca trava a tua capacidade de inovar no teu negócio, de ver ele diferente. O Fernando citou milhares de exemplos que não tinham nada a ver com ele, que ele foi puxando coisas interessantes. Assim, você consegue puxar coisa da metodologia da Ambeg, você consegue puxar do Jim Collins, você consegue puxar de um livro de budista, você consegue puxar os OKRs. Cara, no final do dia, tudo isso é ferramenta e o principal é como é que você vai ter disciplina para fazer isso acontecer. Então, pô, se coloque como aprendiz, entenda que a tecnologia é um negócio necessário em qualquer negócio hoje. A gente vive num mundo onde tudo está na palma da tua mão. Então, você não pode querer fazer um negócio, tirando hospitalar, vamos chamar assim, onde não tem uma jornada mobile, onde o cara não consiga estar ali trocando informação, ou próximo, tendo contato, até em questão de experiência do usuário, para ele entrar e conectar, falar com suporte ou qualquer coisa. E o principal, cara, lembre-se que isso é uma maratona. Então, assim, pô, conseguimos captar com o fundo. Cara, não é hora de comemorar. Agradece o processo de ter passado aquilo, a disciplina e lembra que tem mais 42 quilômetros pela frente. Acho que esse seria o meu recado para mim mesmo. Boa, boa, muito bom. Fernando, Totalmente, assim, pô, concordo muito com o Gustavo. Primeiro que, obviamente, acabou de captar com fundo, definitivamente não é hora de comemorar. Se está comemorando, está com uma visão completamente equivocada de todo o processo e isso aí não tem nem por onde começar, entendeu? Eu acho que essa questão da humildade intelectual é muito importante, assim, tu tem que, por um lado, acreditar no próprio feeling, no próprio taco, digamos assim. Por outro lado, se munir do maior repertório possível, e esse negócio do repertório de coração aberto, né? Eu ouvi o Rafa falar de coração aberto, eu ouvi outra pessoa falar de coração aberto. Porque isso é o que assim, sair dessa armadura. Isso eu acho que é uma coisa com a qual eu concordo muito também. Além disso, assim, muitas vezes tem que ter um balanço, que eu acho que é um balanço importante, assim. Cara, uma vez que tu enxergou uma oportunidade, que é uma oportunidade que te parece, uma oportunidade muito boa, né? Qualquer que seja ela. Aqui pode ser a da Bright, pode ser a da Zend, pode ser qualquer outra. Bom, tu tem que, de alguma maneira, te agarrar a ela e dizer, cara, este é o meu norte, né? Para lá que a gente vai, isso aqui faz sentido, sabendo que isso aí vai sofrer alterações no meio do caminho e estando de boa com isso, mas entendendo que existe um norte. A partir daí, então, uma vez que tu conseguiu encontrar essa estrela guia, digamos assim, depois o pragmatismo tem que imperar sempre, né? Isso é uma coisa que eu vejo que falta também às vezes. Falta um pouco de pragmatismo. Faltava pra gente, tá? Falo falta assim, eu tô falando pra mim do passado, né? Não tô dando lição de moral pra ninguém. De conseguir entender quais são os próximos passos necessários. E aí, assim, eu não sei se vocês gostam de xadrez, eu gosto muito de xadrez, tá? E aí o xadrez tem uma coisa que eu acho que que ensina muito nesse sentido e que muitas vezes o pessoal não sabe, porque a galera acha que quem joga xadrez é o super gênio que sabe tudo e que pensa 18 movimentos lá pra frente, entendeu? E quem sabe de xadrez sabe que não é bem assim. Claro, os caras são espertos, né? Eu não sou esperto, tá? Mas os caras que jogam bem são espertos de verdade. Mas, tipo assim, o fim de jogo, que é quando tem poucas peças no jogo, é quase que uma coisa matemática. O cara que consegue ter um cálculo bruto, sinistro, ele consegue ganhar. Mas o meio jogo, que é quando todas as peças estão ali e tá aquele caos, ninguém faz isso. Porque é impossível. São muitas, muitas, muitas possibilidades. Então, o que os caras bons, eles sabem fazer? Eles pensam 3, 4 movimentos na frente, no máximo, e aí eles sabem avaliar se daqui a 4 movimentos eu vou estar melhor ou pior do que eu tô agora. E essa capacidade de pensar 3 ou 4 movimentos e avaliar se é o passo certo ou o passo errado,
e aí dali 3 movimentos fazem a mesma coisa e assim sucessivamente, é o que eu chamo de pragmatismo, né? Bom, tu tem a estrela guia, que é, cara, eu quero ganhar o jogo, né? Mas a partir daí não adianta eu ficar pensando lá em como é que eu vou fazer o cálculo bruto, né? Porque eu tenho que chegar lá. E para chegar lá eu tenho que saber dar o próximo passo bem dado. E depois o próximo passo bem dado. Seja buscando criar caixa, seja buscando conseguir mais clientes, seja buscando qualquer coisa, porque a pessoa vai entender o seu próprio desafio, né? Mas é muito, assim, eu diria que uma vez que tu conseguiu entender qual é o sonho, cara, deixar o sonho lá longe e ser pragmático. E não comemorar quando tu capta o dinheiro. Porque isso é objetivamente não ser pragmático, é estar olhando só para o sonho, entendeu? E não pensar assim, cara, quais são os próximos passos? 1, 2, 3, 4. E só. E aí, depois que tu der os 3, tu olha e pensa em mais 3. E assim sucessivamente. Não, muito bom. E eu tava pensando agora no tabuleiro de xadrez e pensando assim, né? Quando surge algo novo, né? Tem um monte de gente entrando no mercado e querendo fazer aquilo. Então é um monte de peça. E é que nem tu falou, cara, no final vai sobrar, sei lá, 3 peças para cada lado, 4 peças para cada lado. E agora nós vamos pegar, né? Tipo assim, mas agora o terreno já está mais consolidado, né? Tu olha para a própria indústria mais tradicionais, nem tanto de startup, cara, agora houve uma consolidação, agora nós vamos. Eu não estou brigando contra ti ainda, estou brigando aqui para dar os próximos passos, para sobreviver, para conseguir ver o que vem depois, né? Mas muito bom, muito boas analogias mesmo. Bom, galera, para quem está nos assistindo aí, o tempo passou ultra rápido, né? Eu queria, na verdade, agradecer a todos que nos escutaram, nos assistiram até aqui. Foi, galera, de verdade, assim, muito obrigado, Gustavo, Fernando, pelas contribuições. Deixar uns segundinhos aí para se despedir, para dar um tchau para a galera aí. Obrigado, prazer. Se quiser procurar ali, trocar uma ideia, alguma coisa, estou no LinkedIn, Gustavo Diegues, fiquem à vontade. E se alguém tiver algum tipo de dor crônica, a Bright é a solução. Vamos embora. Boa, muito Bom, bom. pessoal, eu também aqui, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigado, Rafa, Vibe, pelo convite aqui. Foi muito bacana participar e também por todo o processo da Vibe, assim, realmente uma coisa espetacular o que vocês fazem. Então, sem palavras aí. Como disse o Gustavo, também estou no LinkedIn, se alguém quiser trocar uma ideia, assim, de novo, dentro daquele aspecto de humildade intelectual, conversar com todo mundo. Cara, eu converso com todo mundo que vem falar, porque é importante, assim, é uma coisa que sempre te abre horizontes. Fernando Teitelbaum, Teitel, B de Brasil, A-U-M de Maria. E de resto é isso, assim, agradecer a todo mundo aí e até a próxima, né? Sempre assim. Obrigadão mesmo. A gente coloca na descrição dos episódios os LinkedIn de vocês, as redes das Boa. empresas também, justamente para fomentar essa discussão, né? Para que essa conversa toda não pare aqui, né? Para que vocês realmente, para que a gente possa continuar discutindo. E da mesma forma, pessoal, cara, sigam a gente nas redes sociais, a gente está entregando novos conteúdos o tempo inteiro, então é uma forma que a gente está também conseguindo fazer, não só ajudar as startups que estão no BET, mas também conseguir fomentar o ecossistema, conseguir desenvolver o ecossistema a partir desses conteúdos, a partir dessas discussões que a gente faz. Obrigado mais uma vez, um feliz Dia Nacional da Inovação a todos aí, que ela pode estar presente cada vez mais nos nossos negócios, nas nossas vidas, e vamos nessa, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser construída ainda, tá bom? Valeu, gente, um abraço.